Se você acha que a física é decorar fórmulas, então você está enganado. A primeira coisa que você tem que tirar da frente é o seguinte: física não é uma competição para ver quem calcula mais rápido. Definitivamente não é sobre decorar um monte de fórmulas e equações sem fazer a mínima ideia do que elas significam. Na verdade, física é sobre isso aqui: clareza de pensamento. Pensa na física como uma ferramenta. Uma ferramenta para a gente organizar as ideias e começar a enxergar os padrões do mundo com mais clareza. É tipo assim: em vez de ficar decorando, o grande lance é entender o porquê. É saber que o entendimento, ele vem antes da conta. É isso. Quando a gente entende o porquê das coisas, dos acontecimentos, o motivo real por trás de tudo, a física deixa de ser aquele bicho-papão e, de repente, tudo começa a fazer sentido. A física não é velocidade de cálculo, é clareza de pensamento. Física é aprender a enxergar as regras do mundo. Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e esse é o canal Fundamentos da Física Elementar. Aqui a gente não vai começar pela conta, a gente vai começar pelo entendimento. Porque quando você entende, a física deixa de ser assustadora e passa a fazer sentido. Hoje eu quero te apresentar o que realmente é física, o que a física estuda e por que ela é a base de todo o mundo moderno. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai construindo o resto, passo a passo. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é física? Fica tranquilo, como eu vivo falando aqui nesse canal, a física não é uma competição para ver quem calcula mais rápido, de quem decora mais fórmulas. As fórmulas, aliás, são somente uma das ferramentas da física. A física, na verdade, é enxergar com clareza as regras do mundo. Para você ter uma ideia, a palavra física ela vem do grego physis, e physis significa natureza, ou seja, desde o nome, desde a origem, a física é a tentativa de entender o mundo natural. A física nasce de uma pergunta que todo mundo faz quando olha para algo e pergunta: por quê? Como? Por que as coisas caem? Por que existe calor? Por que existe luz? Por que existe eletricidade? Essas perguntas simples criaram a física. Aqui está uma grande verdade. Física é curiosidade organizada. Curiosidade com método. Durante muito tempo, a física nem se chamava física. Ela se chamava filosofia natural. As pessoas observavam o céu, as estrelas, o fogo, a água e tentavam explicar apenas com a razão. Mas aí as pessoas perceberam que só observar não era suficiente. Era preciso medir, cronometrar, comparar e testar. E quando o ser humano começou a medir a natureza, a curiosidade virou ciência. Um dos primeiros a entender com profundidade isso foi Galileu. Ele desconfiou do achismo. Ele percebeu que sem medida, tudo vira somente opinião. Então ele mediu, ele observou, comparou tempos, analisou os movimentos. E ele mostrou algo revolucionário. A natureza pode ser medida. E quando algo pode ser medido, pode ser compreendido, pode ser previsto. E isso muda tudo. Deixa eu te falar de um jeito mais simples, mais direto. Física é a ciência que estuda a natureza. E ela busca descobrir as leis que governam o universo. Aqui eu preciso te dizer que leis da física significa regras, padrões que se repetem. Mas tem um ponto importante, algo fundamental. As leis da física não são decretos eternos. Elas são descrições. As melhores explicações que nós temos até agora. Mas não são dogmas religiosos. Vou te mostrar isso com um exemplo. Galileu, lá em 1610, ele desenha Saturno com o que ele conseguiu enxergar com o telescópio que ele mesmo construiu. Alguns anos depois, ele mesmo melhorou as suas observações. Os desenhos ficaram mais detalhados. Daí veio Jung, em 1655, e percebe algo novo. Saturno não tem orelhas, ele tem anéis. Séculos depois, o telescópio Hubble fotografa Saturno com a nitidez que Galileu jamais poderia imaginar. Então veio o telescópio James Webb, em 2023. E o que era apenas um borrão se transformou numa imagem impressionante. Agora eu te faço uma pergunta. Galileu estava errado? Não. Ele descreveu o que era possível ver com a tecnologia que ele tinha. Ele fez ciência com a ferramenta do seu tempo. O que mudou não foi a verdade, foi a precisão. Ciência não funciona como um dogma religioso.
que nunca pode ser questionado. Ela funciona como um processo de aperfeiçoamento constante. As leis da física não são decretos eternos, imutáveis. São descrições cada vez melhores da realidade. Quando surge uma medição mais exata, quando novas evidências entram em cena, a ciência não entra em crise, ela melhora. Newton não foi derrubado por Einstein. Newton continua funcionando, dentro de um limite. Einstein ampliou o alcance das explicações. Não é substituição por erro, é ampliação por exatidão. É como atualizar um mapa. O mapa antigo não era falso. Ele só não tinha todos os detalhes. A física evolui assim. Ela se aproxima da realidade passo a passo. Isso não é fraqueza, isso é justamente a sua força, porque uma ciência que se corrige é uma ciência viva. Tem uma palavra que você precisa entender, porque ela ajuda a explicar o que a física realmente faz. Fenômeno. O que é um fenômeno? Não é esse cara aí do lado, apesar dele ser um fenômeno. Fenômeno em física não é uma coisa. Fenômeno é um acontecimento. Uma pedra parada não é um fenômeno. A queda desta pedra é. O Sol, ele não é um fenômeno. Mas a luz que ele emite é. O calor que ele produz é. Fenômeno natural é tudo aquilo que acontece na natureza, que pode ser observado, medido e explicado. É a água fervendo, é o som se propagando, um relâmpago no céu, é um metal dilatando quando nós aquecemos ele. Tudo isso são fenômenos naturais. Em resumo, física não estuda objetos, ela estuda acontecimentos. Principalmente, ela faz uma pergunta. Por que acontece? Como acontece? Quais as regras por trás disso? Os fenômenos, eles existem em escalas diferentes. Na escala macroscópica, que é o mundo que você vê e toca, são carros, prédios, bolas, planetas, e existe na escala microscópica, que é o mundo invisível, o mundo dos átomos, elétrons, partículas. E aqui tem algo que eu acho lindo na física. A mesma ciência, ela explica os dois mundos. A mesma busca por leis serve para o invisível e para o gigantesco. Isso é uma das coisas mais impressionantes da física. Mas agora, por que eu deveria me importar com isso? Por que deveria estudar isso? Eu digo com toda certeza. Porque a física é a base de todo o mundo moderno. A engenharia, ela só existe porque nós entendemos forças, materiais e energia. A medicina moderna, ela só existe porque nós entendemos ondas, eletricidade e radiação. Eu disse toda sem exagero nenhum. Toda a tecnologia existe porque nós dominamos partículas, campos e sinais. Desde o seu celular aí, até a energia que move toda a cidade. Existe física por trás. E talvez essa seja a ideia mais importante que eu quero passar com esse vídeo. Física não é uma matéria isolada. Física é a linguagem do mundo. Então hoje você aprendeu 4 coisas importantes, essenciais com esse vídeo. Primeiro, física é a ciência da natureza. Segundo, ela estuda fenômenos, estuda acontecimentos. Terceiro, ela vale para o microscópico e para o macroscópico. E quarto, a física sustenta toda a tecnologia, todo o mundo moderno. Se isso ficou claro para você, se você entendeu isso, se esse vídeo te ajudou a enxergar a física com mais clareza, com mais leveza, deixa o teu like, comenta o que você mais gostou e, é claro, te inscreve no canal. Que no próximo vídeo eu vou te mostrar como a física consegue estudar um mundo complexo sem se perder nele. Vamos conhecer os modelos físicos, que é a primeira grande ferramenta do pensamento científico. Te vejo no próximo vídeo.